Bruno Mendes basicamente trouxe uma nova informação que caiu muito ruim no vestiário do Corinthians. Ele trouxe umas aspas, trazido inclusive uma informação que foi informada pelo jornalista Samir Carvalho, que é um jornalista do All Sport. No vídeo de hoje eu quero te detalhar essa informação de a vontade dele de jogar no Inter e a desvontade dele de jogar no Corinthians. Inclusive a possibilidade do Vanderlei Luxemburgo afastar o jogador depois dessa informação que foi divulgada. Além disso, eu quero te trazer mais informações sobre Carlos Salcedo, porque a direção do Juárez do México, que é o clube onde ele joga, falou sobre o interesse do Internacional. Ainda ontem à tarde eu te trouxe alguns detalhes sobre esse jogador. E além disso, eu quero te falar sobre Paulo Paixão, o preparador físico que pode voltar ao Internacional depois do áudio vazado lá em 2021, que culminou na demissão dele, onde ele falou sobre o Bosquilha, sobre o Cuesta, sobre o atletas que deviam deixar o Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal caso tu ainda não seja inscrito e ativar também o sininho de notificações. Além disso, eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem a Centauro. Se tu quer comprar alguma camiseta do Internacional, inclusive lançou já o modelo 2, a camiseta branca dentro do Inter, inclusive ficou muito bonita, compra lá na Centauro, primeiro link aqui na descrição e utiliza o cupom canal TN10 para ganhar 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. Não perde tempo, vai aqui no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o produto, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional. Eu quero começar, o Inter jogar logo mais às 9h30 contra o América Mineiro. Se tu tá assistindo esse vídeo depois do jogo contra o América, ele também vai te servir. Por quê? Porque eu não quero falar exatamente sobre o jogo que vai acontecer logo mais. Eu quero te trazer informações sobre movimentações no mercado por parte do Internacional que andam muito agitados, apesar da janela de transferências estar fechada. Eu quero começar aqui com o assunto da preparação física. Todo mundo sabe que há mais ou menos uma semana e meia atrás o Inter demitiu seu preparador físico, Giancarlo Lourenço. O Inter fez um diagnóstico que a sua preparação física estava muito defasada e por isso optou pela demissão do profissional. O próprio Mano Menezes confirmou isso na derrota por 2-0 contra o Atlético, não foi contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro. Ele disse que basicamente que não iria falar esse assunto de maneira externa, mas disse que foi feito um diagnóstico de maneira interna. O Inter tá atrás de um outro profissional, tá negociando com o Flávio de Oliveira, que estava no Corinthians, foi demitido, era o preparador físico do Inter no ano passado, mas ainda existe basicamente um impasse quanto aos valores, né? O Inter quer oferecer 80 mil por mês para ele, ele ganha hoje 120 mil no Corinthians, por mais que ele seja demitido, ele recebe a sua rescisão de contrato até o fim da temporada. E caso ele venha para o Inter, ele vai ter que abrir mão dessa rescisão de 120 mil por mês. Então existe hoje um impasse dentro da negociação desse profissional. Com isso, o Inter já começou a observar outros nomes. Alguns nomes, por exemplo, foram observados, como o do Paulo Paixão, preparador físico que já esteve no Inter lá na época do Diego Aguirre, em 2021, né, onde se reclamava que quando o Inter ia trazer o Diego Aguirre, ia trazer um preparador físico ruim para o Inter, e aí a direção do Inter já se anteveu e trouxe o Paulo Paixão. Bom, o Paulo Paixão pode voltar ao Inter porque depois do áudio vazado, aquele áudio nele falava que diversos jogadores tinham que deixar o Internacional, todos esses jogadores já saíram. A própria direção do Inter concordou com o áudio dele, mas obviamente que naquela época não podia falar isso de maneira externa. Jogadores como Bosquilha, Cuesta, Edenilson, então todos esses atletas já deixaram o Internacional e não teria problema então o Inter trazer de volta, por exemplo, o Paulo Paixão. Só que, nesse momento, o próprio Paulo Paixão vem de uma cirurgia de hérnia e ele não pode assumir esse cargo agora. Então o Inter vai ter que ir atrás de um outro nome. E sem opções muito grandes no mercado, informação trazida pelo jornalista Felipe Duarte, da Rádio Gaúcha, que o Inter pode efetivar o João Goulart, que é um preparador físico dentro já do Inter, seria basicamente uma forma caseira do Inter fazer isso. O Inter efetivaria o preparador físico que hoje já está no Internacional e aí sim ele se tornaria o preparador físico principal dentro do Inter. Além disso, todo mundo sabe que nas últimas semanas o Inter anunciou um novo coordenador de performance, né? O Inter vai mudar o método da preparação física e muito passa por esse novo profissional que o Inter trouxe, que é o Antônio Carlos Fedato, que trabalhou com o Mano Menezes no Corinthians, foi campeão mundial com o Corinthians em 2013 e ele tá mudando meio que a metodologia do Corinthians do Internacional, e isso pode fazer o Inter ter essa melhora fisicamente, mesmo não tendo ainda um preparador físico.
né? Então o Inter tá esse impasse, quer trazer o Flávio de Oliveira, não consegue porque tem um impasse financeiro e tem aí esse nome caseiro dentro do Inter, que é o João Goulart, que estava no Sub-20, subiu do Sub-20 nessa temporada, se tornou auxiliar do Giancarlo Lourenço. Com a demissão do Lourenço, ele assumiu de maneira interina o cargo, mas ainda não foi efetivado. Passando para mais informações, eu quero te falar sobre o Bruno Mendes, informação trazida pelo All Sport, como assim eu te falei no começo do vídeo. Samir Carvalho trouxe umas aspas muito importantes. Primeiro, ele disse que o Bruno Mendes entende que dentro do Inter ele vai ser titular até de maneira fácil. Ele entende que uma vinda para o Inter vai fazer ele jogar mais minutos, além do fato dele gostar de ter jogado aqui no Internacional. Ele disse também que depois que ele perdeu a posição para o Corinthians, ficou alguns jogos sem ser relacionado, ele ficou muito triste com essa situação e deseja sair do Corinthians. Inclusive, mesmo que o Corinthians faça uma proposta salarial muito boa para ele, a tendência é que ele recuse. Ele quer deixar o Corinthians, mesmo se o Corinthians faça uma grande proposta salarial para ele. A gente sabe que a partir de julho desse ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita. Só que essa informação que o Samir trouxe caiu como uma bomba dentro do vestiário do Corinthians. Só para vocês terem uma ideia, nas últimas semanas o Corinthians vem afastando uma série de jogadores. Afastou o Balbuena, que tem contrato terminando em julho, afastou o Júnior Moraes, que é um atacante, afastou o Duqueiroz, que está vendido por Zenit, afastou agora o Paulinho, sim, o Paulinho, né, que é um ídolo dentro do Corinthians. Então, basicamente, o Bruno Mendes, que também é um jogador que está insatisfeito, assim como o próprio Bruno Mendes diz que está insatisfeito, né, o Vanderlei Luxemburgo vem cometendo essas ações, né, de afastar jogadores que não estão a fim de jogar no Corinthians, e o Bruno Mendes pode ser esse próximo cara. E essa é uma baita notícia pro Inter, porque com o Bruno Mendes afastado e o Inter fechando um pré-contrato com ele, existe uma boa possibilidade de o Inter conseguir trazer esse jogador de maneira antecipada ainda para 2023, apesar de ser improvável, porque a gente tá falando de Corinthians e a relação entre Internacional e Corinthians é muito ruim desde sempre. Outra informação que eu quero te trazer é sobre o Carlos Salcedo, jogador de 29 anos do Juarez do México, passagem pela Fiorentina, passagem pelo Eintracht Frankfurt da Alemanha, passagem pela seleção mexicana, Copa do Mundo de 2018, Copa do Mundo de 2014, um jogador que realmente tem um currículo muito interessante, passou também pelo Tigres do México, inclusive ele quase esteve naquele time do Tigres que eliminou o Inter na semifinal de 2015, lembra aquele jogo onde o Inter ganha aqui no Beira-Rio por 2-1 e acaba perdendo lá no México por 3-1, então o Carlos Salcedo era basicamente daquela geração ali quase do Tigres. Informação que foi trazida ontem pela ESPN mexicana, que o Inter Cruz Azul e o Chivas Guadalajara estavam interessados na contratação desse jogador. Eu conversei com o intermediário, que é basicamente o empresário do atleta dentro aqui do futebol brasileiro. Ele me negou que o Inter esteja interessado e me disse que, inclusive, o Carlos Salcedo está muito próximo de se tornar novo reforço do Cruz Azul. Essa informação foi uma informação que eu consegui trazer basicamente de maneira exclusiva ontem à tarde para vocês. Mas hoje a direção do Juarez confirmou que existem alguns clubes dentro do futebol brasileiro, da Série A no caso, que estão interessados no Carlos Salcedo. Eles não quiseram nominar os nomes. A gente sabe que anteriormente o próprio Palmeiras, o Flamengo já tiveram interesse na contratação desse jogador, mas acabaram não avançando. Dentro do Inter, não se descarta a busca por um zagueiro. Só que especificamente o nome do Salcedo tem um problema. Ele é um estrangeiro. Como todo mundo sabe, hoje o Inter tem 5 estrangeiros dentro do seu plantel. Com a chegada do Valência vai ser o 6º estrangeiro. Com a chegada do Cuéllar vai ser o 7º estrangeiro. Se a gente falar também, por exemplo, no Bruno Mendes, vai ser o 8º estrangeiro. E não tem nenhum estrangeiro nesse momento para deixar o Inter. O Fabrício Bussa vai deixar o Inter. O Carlos de Pena não vai deixar o Inter. O Gabriel Mercado, se deixar o Inter, é só no final da temporada. O Nico Hernandes, apesar de não ser um jogador muito importante no quesito estrangeiro, chegou nessa temporada. Então, se sair, só sai também, por exemplo, no fim da temporada. Então, basicamente, essas opções de estrangeiros que o Inter tem hoje, né, esses jogadores que o Inter tem que são fora do Brasil, são jogadores que hoje vêm atuando. Por isso que nesse momento o Inter não pretende ir atrás de muitos estrangeiros, até porque a gente está falando que o Inter pode buscar daqui a pouco o Martergani, que é o meio-campista argentino, e aí a gente conta com mais um estrangeiro. Então, basicamente, o Inter tem esse problema na busca, né, por um zagueiro, mas o nome do Salcedo hoje, a informação que eu tenho, não é um nome tão acionado, mas vale ressaltar, deixar a informação aí, por exemplo, que o próprio Juarez do México confirmou que existem alguns clubes interessados na contratação do jogador, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, como eu tô gravando esse vídeo antes do jogo contra a América, espero que o Inter tenha ganhado, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e fui!